Essa é a parte 2 do anime de futebol Aoishi que vocês tanto pediram. Depois de conseguir a carta de seleção, a mãe do Eiichiro fica muito triste dizendo que o futebol vai tirar o seu filho dela. Quando estava de noite, a Hana liga pro Eiichiro e questiona se ele veio para os testes sem o consentimento da sua mãe, mas ele só diz que não era da conta dela. O Chan era quem estava seguindo o plano de dieta enviado pela Hana, e o Chan fala que estava literalmente destinado a seguir isso porque é um plano muito bem pensado. A Hana diz que só deu aquela dieta para ele, pro Eiichiro ter um físico melhor, e ela tem um pouquinho de malícia aí. Mais tarde, durante a noite, a mãe dele estava bêbada e tropeça na rua ao voltar para casa do trabalho. No caminho, ela se arrepende do que disse ao Eiichiro. Então, quando ela chega em casa, ela acha melhor agir normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e também não pede desculpas. Quando ela abre a porta, ela vê o Eiichiro falando que quer ser um jogador profissional para ganhar dinheiro suficiente para facilitar a vida da sua mãe. Então, ela entra ali brigando com o Eiichiro por falar no telefone durante a noite. Quando ele menciona que a Hana faz praticamente parte do time, a mãe pega o telefone e pergunta sobre alguns detalhes, como quanto vai custar para pegar uma folha sobre o treinamento. Nos próximos dias, a Hana e os outros organizadores falam umas coisas sobre o clube e tudo estava indo do jeito que o Eiichiro quer. Mas ele ainda não teve a chance de dizer à sua mãe como ele se sente. Logo a primavera chega e é a hora do Eiichiro ir para o seu treinamento em Tóquio. Em casa, a sua mãe faz as malas e deseja a ele tudo de bom. O Eiichiro fica triste quando ela diz que não poderá se despedir dele. Então mais tarde ele vai para a escola para se despedir dos seus amigos e professores. Os seus amigos ficam chateados porque ele é um garoto muito popular na escola por conta das suas habilidades no futebol. Depois disso, o Chan caminha com uma mala até a estação de trem para ajudar ele. No caminho, ele fala ao seu irmão mais novo que se ele precisar de alguma coisa em Tóquio, o Chan vai ajudar de um jeito ou de outro. Ele estava preocupado com o seu irmão ficando sozinho e também pede a ele para agradecer a Hana pelo plano de alimentação. Enquanto eles conversam, o Eiichiro lamenta por ele não poder falar com a sua mãe. Ele menciona que sempre que ele tentou ter uma conversa séria com ela, ela sempre mudava de assunto. Ele quer virar um jogador de futebol profissional e deixar a sua mãe orgulhosa. Só então ele percebe que está pensando muito na sua mãe e não está tão focado no futebol. De repente, os seus colegas da escola chegaram para ver o Eiichiro depois que o professor permite que eles saiam para fazer isso. Quando os dois chegaram à estação de trem, todos se emocionam e desejam boa sorte ao Eiichiro. O Chan dá uma sacola para ele enviada pela sua mãe. Mais tarde, o Eiichiro abre a sacola e encontra um pacote com um envelope. Tinha um cartão lá dentro e também uma carta. Ela explica tudo o que sente e que vai ajudar o seu filho com tudo o que precisa e sempre teve muito orgulho dele. Tudo isso emociona o Eiichiro e ele começa a chorar. Na próxima cena, o Eiichiro chega ao clube de futebol Experian e de repente ele vê duas meninas gritando e correndo em direção ao campo. E para sua surpresa, a seleção japonesa estava prestes a jogar, enquanto o Eiichiro observa de uma forma fascinada. Lá, ele também encontrou seus amigos, Isako e Tachibana. Apenas os três foram selecionados. Enquanto isso, duas meninas pedem autógrafos do Eiichiro e dos seus amigos no livro de autógrafos dela. O Eiichiro vê a foto de um jogador chamado Curry, que é um jogador da equipe juvenil, mas ele já treina com a equipe de seleção nacional. O Curry é um jogador especial e tem muitos torcedores bem hardcores que pensam que ele vai conseguir se dar muito bem no futebol. O Eiichiro nota como ele é apenas um ano mais novo e ele descobre que tem uma chance dele sair do juvenil até o profissional se tiverem um bom desempenho. Mais tarde, o Eiichiro e seus amigos vão para o dormitório e eles conhecem o Yumi, que jogou contra o Eiichiro durante os testes. Embora o Yumi tenha jogado com os jogadores do primeiro ano, ele menciona que era do terceiro ano fundamental, assim como o Eiichiro. Eles foram colocados no time juvenil porque estavam com falta de jogadores. Então Yumi apresenta o seu amigo Asari, e enquanto os meninos se apresentam, os guardas da porta entregaram a eles os seus kits e equipamentos de treinamento, pedindo a eles para irem para os seus respectivos quartos. Depois que o Eiichiro entra no seu quarto, ele estava todo animado e pronto para se concentrar no futebol. No dia seguinte, o Eiichiro e seus amigos fazem uma sessão de fotos para o diretório oficial dos jogadores. Logo após isso, o Eiichiro queria enviar uma para sua mãe quando a foto ser publicada. É revelado que o colega de quarto do Eiichiro ainda não chegou. Então o Tachibana mostra o seu companheiro de quarto, que se chama Karuda.
Mais tarde, os jogadores recém-selecionados participam de um programa de orientação. Os treinadores dão orientações aos jogadores, então de repente, o colega de quarto do Eishito chegou. O nome dele é Togashi. Ele foi selecionado do time de olheiros. Já que o Togashi parece muito grande para um time da Liga Júnior, ele também está associado a uma gangue de motoqueiros e todos ficam chocados ao vê-lo. No entanto, o Eishito intervém e se apresenta ao Togashi. Mas quando o Togashi descobre que o Eishito foi selecionado nas eliminatórias, ele meio que despreza isso. Mais tarde, quando o Eishito volta para o seu lugar, o Karuda o avisa para ter cuidado com o Togashi e pede para não confiar nele. As pessoas começam a conversar se o Togashi realmente poderia ingressar na Liga Júnior. O treinador principal diz que o Tatsuya está sempre certo quando se trata de desenvolver jogadores jovens. Então o Tatsuya anuncia um jogo entre os novos jogadores. Aqueles que jogarem bem serão promovidos a um time. Portanto, o Tachibana sugere ao Eishito para dar o seu melhor para que ambos possam jogar juntos. O Eishito decide ficar sozinho e descansar até a partida. O treinador principal diz ao Tatsuya que ele é contra fazer os jogadores ingênuos jogarem uma partida em um ambiente novo e desconhecido. O Tatsuya acredita que essa é a melhor maneira porque ajuda os jogadores a se acostumarem com ambientes novos. A Hana nessa hora foi até o treinador principal e o Tatsuya. Eles estavam falando que tinham medo do Eishito ser o seu primeiro fracasso. Ela grita com ele, alegando que ela é fã do Eishiro e pede a ele para não ousar falar mal dele. Fora da sala, ela encontra o Eishito que estava ouvindo tudo o que o treinador principal disse. A Hana repreende ele por bisbilhotar a conversa dos outros, mas ela também dá o seu almoço. Enquanto andam, a Hana diz que a mãe do Eishiro é uma mulher incrível que o ama muito. Enquanto eles conversam, a Hana revela que estava torcendo pelo Eishito porque ele lembra ela um jogador que é muito especial para ela. Mais tarde, antes do início da partida entre as equipes, os treinadores informam as regras aos jogadores. O Eishito, que ouviu o treinador falando mal dele antes, tenta provar que o treinador estava errado, e ele se lembra daquelas pessoas que o apoiaram ao longo da sua jornada e promete retribuir com resultados. Logo, a partida começa, e depois de alguns esforços, o Eishito consegue marcar. Ele caminha sem rumo na frente da trave enquanto analisa o campo com o seu olho de pássaro e técnica de análise. Alguns segundos depois, ele avança, rompe a linha defensiva e marca. No entanto, o Eishito não estava satisfeito. Ele quer marcar mais para mostrar o seu valor ao técnico principal e entrar no time A. O técnico principal fica observando e acredita que, apesar de ter uma habilidade única, qualquer falha dele pode deixar as coisas bem complicadas. À medida que a partida continua, a falta de habilidade com a bola e tática o deixa para trás. Enquanto a filha do patrocinador, Kaido, estava assistindo a isso, os treinadores dizem que o Eishito é incapaz de usar táticas, então ele é inútil para o time juniores. Escutando isso, a Hana fica brava e o técnico tenta fazer ela entender que o Eishito joga apenas com a sua intuição e nem percebe que o estilo de jogo mudou. Embora ele dê alguns chutes incríveis às vezes, ele não consegue refletir sobre eles e explica como ele também não consegue verbalizar com as outras pessoas. O treinador principal diz que o Eishito fica confuso durante a partida. Ele não tem certeza do que fazer e não tem ideia do porquê cada jogador estava se movendo de maneira diferente. Com apenas 5 minutos restantes, ninguém passa a bola para ele e no momento ele fica ansioso enquanto um cara do time adversário, que se chama Moxa Shido, aponta que ele não é especial. O Eishito fica enfurecido e volta a jogar o jogo, mas é ignorado. Enquanto isso, o Yumi joga de forma excelente e isso impressiona o treinador, e ele coordena os jogadores e instrui eles muito bem. O Eishito fica de boca aberta e o Yumi passa a bola para o Togashi, que finalmente marca. Após a explicação do treinador, a Hana consegue entender melhor o que estava acontecendo. O treinador acrescenta que o Yumi é um jogador extraordinário, porque foi ele quem possibilitou que o Eishito marcasse. O treinador entendeu que o Yumi tem tudo o que precisa para utilizar os jogadores ao seu redor. Portanto, após o término da partida, o Yumi é o único jogador a de fato entrar em um time. O Eishito se senta sozinho em um banco e fica chateado por não estar na lista do time A. A parte mais triste é porque ele não sabe porque ninguém passou a bola para ele e foi ignorado. Embora ele tenha marcado um gol, isso não ajudou ele a ser selecionado para um time melhor. Só então, o Akatsu chegou ali e diz ao Eishito que ele assistiu a sua partida com o Tatsuya. Todos os outros veteranos sêniors falaram das suas habilidades, mencionando que ele foi ignorado por seus companheiros de equipe porque ele não joga nada.
Ele manda o Ishito voltar para sua casa, mas o Ishito se levanta e afirma que vai se recompor. Eventualmente, o Ishito percebe que pode não ter se empenhado o suficiente durante a partida. Imediatamente, ele foi até a sala do treinador e implora ele para o ensinar a jogar com táticas. Em outro local, a Hana e a Kaido falam sobre o Ishito e quando Tatsuya chega, a Kaido fica com muita vergonha. Então a treinadora chega ali para mostrar pro pessoal como o Ishito tem praticado depois que ele pediu ao treinador principal para aprender algumas habilidades básicas. Enquanto o pessoal fica espantado com a sua determinação, a Hana acredita que ele definitivamente vai se tornar um profissional. No dia seguinte, um veterano repreende o Ishito por não passar a bola durante o treino por ser uma habilidade muito básica, mas o pessoal fica vendo a determinação dele e vai o ajudar. Naquela noite, o Ishito continua sua prática sozinho. Infelizmente, ele não é capaz de dominar o movimento enquanto Tachibana e o Isaku chegaram para ajudar ele a melhorar. O Ishito agradece aos seus amigos. No dia seguinte, o treinador principal grita com o Ishito por não ter resistência suficiente, já que ele treinou a noite toda. Ele nem mesmo consegue ficar em pé. O treinador falou a ele para ele diminuir o treino extra, porque o treino extra nunca pode afetar o treino regular.